Bom dia, carnavalescos off. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso quinto dia dessa saga do Carnaval Off, que esse ano completa 10 anos, tanto nas redes sociais quanto fora delas. E é um prazer estar aqui com você, compartilhando ideias, compartilhando experiências e também aguardando seus comentários, hein? Pouca gente tem comentado. Agora os comentários aqui que eu vou responder um por um. Fique à vontade para comentar, tirar dúvidas, esclarecer assuntos que a gente pode abordar aqui nas nossas interações ao vivo ou até mesmo gravadas, como nesse período. E também lembrando que nós vamos, a partir de quinta-feira, começar a enviar os certificados, o material complementar que foi oferecido também nesse decorrer do percurso, para que vocês possam complementar o seu conhecimento aqui no Carnaval Off, melhorando sua vida e sua carreira. E hoje o tema nada mais, nada menos do que as conexões interpessoais. Quer dizer, a cada dia a gente abordou um contexto, a gente abordou uma importância, a gente abordou uma habilidade, a gente abordou dicas para você melhorar o seu desempenho em vários setores, em várias áreas também. E hoje a gente vai abordar exatamente isso. Comunicação assertiva, como se expressar com clareza e resultados. Uau! Puxa, parece tão óbvio, né? Óbvio, falei com as pessoas lá, tudo resolvi. Claro, dei minha opinião, tá certo. Não é assim, não é dessa maneira. Como eu fui abordado ontem e até em outras ocasiões, nós vivemos hoje com um cérebro que é muito similar ao pré-histórico. Ele não evoluiu tanto com as habilidades emocionais, as habilidades sociais não evoluíram tanto. Então, nosso cérebro continua muito pré-histórico ainda, ele continua muito primitivo. Então, a gente tem hoje uma infinidade de estímulos, situações, pessoas, ambientes, exigências, cobranças. Você tem tudo isso ao mesmo tempo em cima de você. E como atender a cada uma delas? Ou como agir em cada uma delas? Eu acho que já deu para perceber, se não tenha visto, se você não sentiu isso antes, mas deu para perceber até hoje que a gente está lidando em cada setor desses que foram abordados sobre isso. Saber lidar em cada setor da nossa vida, que muita gente não se deu conta ainda sobre isso. Então a gente não percebeu que cada ambiente, cada setor, cada área da nossa vida tem características diferentes. E hoje, muito mais do que na Idade da Pedra, muito mais do que na Idade Média, muito mais do que na idade do século XVII, século XVIII, muito mais do que no século XX até. A gente vive uma realidade hiperconectada, hiper interligada, mundial, mais do que seja regional, e isso confunde e até desesperador para algumas pessoas. E o que acaba acontecendo em grande parte das situações é que também a forma de se comunicar não pode ser a mesma para todos os ambientes, nem para todas as pessoas, nem para todas as situações, nem para todos os tipos de negócios. Tudo tem que ser diferente, é adaptado à realidade. Inclusive, talvez você até vai dizer, então realmente eu não me enquadro no ambiente onde eu trabalho. Sim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Se a pessoa, por exemplo, trabalha no hotel de luxo, ela não pode nunca, em hipótese alguma, jamais, vou dar um exemplo aqui clássico, Copacabana Palace Hotel. Ele jamais pode falar para o hóspede, e aí, meu irmão, beleza? Não tem como, é sem condição alguma disso acontecer. Já se ele trabalha numa pousada, numa praia ou na Ilha Grande, por exemplo, é outra situação. Talvez faça todo sentido. É o público que vai lá, uma pousada simples, rústica, bacana, porém não é nada luxuoso. Faz todo sentido, percebeu? Então não é o tipo de comunicação para todo o ambiente, é diferente. Embora o tipo de negócio seja o mesmo na raiz, hospedagem, por exemplo, mas os ambientes são diferentes. O público é diferente. As respostas são diferentes. O contato com o hóspede é completamente diferente. A gente não pode ter a mesma atitude em ambientes distintos. É sobre isso. Daí, quando se fala de comunicação assertiva, é exatamente uma comunicação com inteligência. Saber quem são as pessoas, quais os ambientes, quais os negócios, quais as situações, quais os momentos que eu estou comunicando com a pessoa.
É claro, quando eu falo aqui, dá a impressão que é muito fácil, né? Estalou os dedos, ter comunicação assertiva a partir de agora. Eu sei que não é assim, eu sei que não é dessa maneira. A gente, às vezes, precisa passar por muitas transformações, como eu já citei para vocês, no meu caso. Então, normalmente, eu só falo daquilo que eu conheço. Ou porque eu estudei muito sobre aquilo, ou porque eu trabalhei muito sobre aquilo, ou porque eu passei pelo processo. Então, eu posso dizer com clareza que não é fácil. A gente, às vezes, é pego no contragolpe. Isso acontece muitas vezes. Mas é necessário persistir. Se você percebe que algo não está funcionando, ou está funcionando de forma inadequada, ou pior, está funcionando contra você, é tempo ainda de mudar. É tempo de aprender, ou no mínimo, de ouvir algumas técnicas que te ajudam a melhorar nesse conceito. Olha aí, por quê? A gente pode desenvolver habilidades de comunicação com clareza, ser claro, direto, objetivo, segurança. Você sabe do que está falando. Isso também é extremamente necessário. Em alguns casos, o interlocutor percebe que você não está falando com segurança. E também resultados. Qualquer comunicação, principalmente no mundo dos negócios, precisa gerar um resultado. Aquelas situações, não quero que você vá porque não quero. Você não vai porque não vai. Essas sentenças, de principalmente mães antigas com os filhos, isso não tem espaço no mundo dos adultos. Não, porque não, eu já disse que não. Não quero porque não quero. Não, no mundo dos adultos, isso não tem espaço, honestamente. Se alguém já colocou esse tipo de comunicação ou resposta para um adulto, aí tem uma falha gravíssima, gravíssima, gravíssima. Não puramente não é resposta. A gente vai aprender a dizer não, obviamente, com segurança, mas não é resposta. Fique claro para nós sobre isso. E principalmente fortalece as relações interpessoais, porque você vai ter conexão com certas pessoas-chave. Isso será o semelhante atrai e convive com o semelhante. Evita conflitos também, porque pelo menos da sua parte, não houve ambiguidade na informação e consolida a confiança e a credibilidade. Uma pessoa que, em vez de querer agradar a todos, em vez de querer passar por bonzinho, em vez de querer passar por santinho, se comunica clara e abertamente e buscando resultados. É sobre isso que a gente está falando. Não é para você ser perfeito, perfeita, não é para você passar por bonzinho, não é para você dar uma entrevista contando as suas façanhas como se fosse algo o mais importante, até porque a gente tem percebido nos últimos tempos que as máscaras caem quase todos os dias. É um tal de influenciador que é desmascarado, é um tal de artista que é só beijinhos nas redes sociais, mas na vida prática ali se mostra uma pessoa extremamente seca, ácida, sem graça nenhuma. E fica a pergunta, para que projeta essa imagem de ser alguém maravilhoso, risonho, e quer ficar famoso e depois dispensa os fãs? É sobre isso. Eu não estou falando que a pessoa não tem direito à privacidade. Não é isso. É o fato de a pessoa que vê alguém acena, oi, e passa direto, cara amarrada, não nem sequer olha para os fãs. É esse tipo de atitude agressiva e ácida. Seca, nojenta. É sobre isso. Tá? Não é a privacidade. A privacidade é um direitos todos, inclusive dos artistas. É sobre isso que a gente está abordando, tá? Para não ser mal compreendido. Por que a gente precisa ter uma comunicação assertiva? Olha aí, clareza. Seja objetivo, objetiva e evite ambiguidades. É sobre isso. Por que eu também o tempo todo estou falando? Não é por isso, não é por aquilo. Veja bem. Porque, infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas já concluem alguma coisa antes de você terminar de falar. É sobre isso. Falta a tal da escuta ativa. Falta ouvir primeiro, processar, para aí responder. Muitos são afobadíssimos, muitos às vezes não chegam nem ao final desse vídeo, porque são mega afobados, eles querem tudo, com uma pílula resolve todos os seus problemas. Não é dessa maneira. Tudo tem seu tempo. E daí, ser claro significa evitar essas ambiguidades. É sobre isso. Tem objetividade, não fica estendendo muito tempo também, não há necessidade, tem que ser conciso na maior parte das vezes,
porque isso vai evitar que a pessoa pense uma coisa. Logicamente, em alguns casos, pode acontecer mal entendido, mas você se esforçou para ser o máximo clara. Empatia, então o tempo todo a empatia chegando, porque é o que mais se fala hoje em dia, não é, não é apenas o que aconteceu, não, é proposital mesmo, é proposital. A empatia aparece o tempo todo porque se fala o tempo todo nisso. Ah, tem que ter empatia. E a empatia, fulano não teve empatia. É sobre isso. Daí, quando a gente se comunica, nós vamos também considerar essa parte. A perspectiva do outro. O sentimento do outro. Por mais que a gente tente evitar qualquer constrangimento, nós não estamos dentro da pessoa. Às vezes você fez um comentário profissional, estritamente profissional. A pessoa ficou magoada, porque ela era líder daquele projeto ou daquela situação. E você, em momento algum, tocou no nome dessa pessoa. Em momento algum, você desmereceu a pessoa em particular. Em momento algum, você pôs à prova a capacidade desta pessoa. Mas ela se sente ofendida, agredida, humilhada na frente de todo mundo. Isso não é atitude de adulto também, venhamos e convenhamos. Mas vá entender. Então, às vezes, a pessoa vem te falar que se sentiu humilhada, ofendida. Não dê uma bronca nela, não grite, não agrida. Entenda, somente isso. Entenda, acolha, ok. E até mesmo você pode revisar os pontos da reunião. Porque se você tivesse razão, se você tem razão, a pessoa no mínimo vai, peraí, é verdade. Para que eu me senti assim? É sobre isso. Você pode falar, olha, o tempo todo eu falei do projeto, não falei de você em particular. Em momento algum eu destaquei seus pontos. Em momento algum eu citei claramente que você era responsável pelo fracasso. Falei o projeto, que não é somente você. É todo um contexto que fez com que o projeto desse errado. Compreende? Se eu quisesse falar de você, se eu quisesse advertir você, eu faria como diz o ditado. Eu chamaria você em particular para conversar com você, olhando no seu olho, explicando o que eu não gostei na situação. Jamais farei isso na frente de todo mundo. Como diz, eu chamaria atenção em particular, e se fosse para elogiar, eu elogiaria você ou qualquer pessoa em público. No mínimo, uma pessoa adulta vai no mínimo entender e vai relaxar, vai até pedir desculpas, dependendo da situação. Mas entenda que as pessoas percebem e entendem, às vezes, aquilo que elas querem e não necessariamente o fato real. Autoconfiança. Se você sabe o que está falando, você terá confiança. Então é muito simples. Vai ter segurança, não será agressivo nem agressiva e nem submisso, nem uma coisa nem outra. É essa a questão principal que a gente tem aí. Inclusive, alguns interlocutores, principalmente pessoas que têm muito hábito de negociação, já estão há anos no mundo dos negócios, eles detestam aquele interlocutor submisso, que elogia tudo o tempo todo, que fala bem da empresa o tempo todo, que fala bem do interlocutor também, que elogia até a família que ele não conhece. É muito louco, mas algumas pessoas são bajuladoras a esse nível. Então, pessoas mais experientes também ignoram toda essa parte. Eles vão se concentrar no discurso. Você pode elogiar a empresa, elogiar a decoração, elogiar o teto, elogiar o piso, elogiar a mesa, elogiar a gravata da pessoa que está te recebendo. Ele fica impávido, fica imparcial, fica intocável, imexível. Você não vai conseguir arrancar nada só com esse papinho de cerca Lourenço. Sinto informar. Então, se alguém ainda usa desse expediente, principalmente vendedores, esse papo não rola mais, não cerca mais. Esquece, moderniza teu discurso de venda, moderniza a escola de venda que você aprendeu, porque esse discurso de ficar elogiando demais, bajulando, puxando o saco de quem você quer vender, não dá mais certo. A verdade é essa. Escuta ativa. Ouça atentamente antes de ouvir. A gente não vai apenas falar, porque nós estamos num país onde é o ideal falar, 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 falar. Você tem que falar para ser ouvido. Você tem que falar enlouquecidamente
para que as pessoas ouçam você, para que as pessoas percebam você. Então é sobre isso. A gente precisa ter a habilidade de ouvir e processar. Repito, ouça e processe antes de responder. Nada é tão urgente que você precisa responder na lata. Nada é tão urgente que você não possa usar 5 minutos para fazer uma reunião minimamente produtiva. Portanto, essa coisa, e o tempo, a gente tem que correr. Nesse momento, se você está falando de alguma coisa importante de fato, não tenha pressa. Ouça, processe, se até fizer sentido, peça um tempo para pensar, peça um tempo para consultar outras pessoas, porque é algo muito sério, muito sério. Responder sem entender. Pense nisso. Pense nisso. Tá? Então, assim, a gente precisa ter esses cuidados. Porque também o que vai acontecer se você ter esses cuidados e evitar, por exemplo, você vai usar eu em vez de você. Porque quando a gente fala você, dependendo da situação, fica um tom acusatório. Então a gente usa eu. Exemplo. Bom, eu percebi que no momento a nossa empresa anda tendo algumas dificuldades no faturamento e por conta disso nós vamos precisar mexer aqui, lá e acolá. Embora, às vezes, você que está falando saiba quais pessoas ou qual pessoa é, em parte, culpada pelo problema. Mas é a situação. Eu não sei como o outro vai reagir. Mesmo que você chegue no privado, com jeito, nem sempre a pessoa vai reagir satisfatoriamente ou positivamente. Aliás, ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? Venhamos e convenhamos. Venhamos e convenhamos. Daí, o ideal, quando você fala todos ou nós, isso dilui a responsabilidade. Então ninguém se sente sobrecarregado. É por aí. E se por acaso você achar necessário, pode até dizer, bom, eu vou então chamar todo mundo um por um, se for pouca gente, claro. Vou chamar um por um, para a gente poder conversar melhor, a gente tirar algumas ideias, porque às vezes aqui, numa reunião, nem todos ficam à vontade de compartilhar seu ponto de vista. Vou chamar um por um. E aí todo mundo está achando que você vai chamar um por um. Não. Você pode chamar apenas um ou dois, né, que estão ali causando os problemas. E aí eles não se sentem destacados dos demais, porque você já disse que ia chamar um por um. Olha aí a ideia. 2. Pratique a linguagem corporal confiante. Lembre, se você tem segurança no que está fazendo, se você sabe o que está respondendo, se você sabe o que está falando, se você, no mínimo, tem clareza de qual resultado você quer atingir, você vai fazer contato visual, você não foge com os olhos, porque isso também, para algumas pessoas, demonstra ou mentira ou insegurança, e daí o contato visual é importante. Postura ereta, em vez daquele tom submisso, tom de voz firme. E quando eu falo tom de voz firme, não significa tom de voz alto. Inclusive, se você for atendido por uma pessoa que fala alto demais, você pode falar num tom de voz mais baixo. A pessoa está querendo te intimidar. A não ser que ela naturalmente já tenha um problema auditivo. Mas aí quem tem problema auditivo já às vezes avisa. Pois, por favor, fala, às vezes até fala, por favor, fala um pouquinho mais alto, porque eu tenho um problema no ouvido esquerdo. Às vezes a pessoa fala isso, claramente, sem constrangimento. Mas do contrário, a pessoa que já quer te intimidar, o resultado não é esse. Você foi ali para, de alguma maneira, chegar ao resultado. Para você, para a pessoa ou para ambos. Positivo para ambos. Por que ela está avançando contra você? Não é verdade? Não faz sentido. E então, se você está ali numa situação, está sendo intimidado, intimidada, e nem sempre a reunião é com uma pessoa. Às vezes a reunião é com 5, 6 pessoas, para exatamente tentar intimidar você. Se você tiver segurança e clareza e dados concretos, não há como ser intimidado. Muito pelo contrário. Ou então, até se eles começam a falar um atrás do outro, tentando confundir você, você pode até claramente dizer, peraí, só um momento, vamos organizar um por vez, para a gente poder ter mais clareza na nossa conversa, por gentileza. Fulano. E aí você conduz a conversa. Percebe? Você virou a mesa, virou a mesa de certa maneira. Então, não se deixe intimidar.
A única situação que isso pode acontecer é quando a pessoa, por qualquer motivo, vai lá atirando no escuro. Aí sim, você às vezes está atirando no escuro, não se preparou, não sabe ao certo, não tem noção do que você vai falar, não tem clareza do que vai falar, não tem clareza do resultado. Aí pode ser que haja essa intimidação. Do contrário, te garanto, não haverá qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de amedrontar você ou intimidar você a esse respeito. Pronto. Aprenda a dizer não de forma respeitosa e sem culpa. Nós precisamos separar. Vou até colocar o último aí. Dê e receba feedback assertivo, nunca pessoal. Nós temos no Brasil o hábito péssimo, de jogar tudo pro lado pessoal. Daí, quando uma pessoa diz não, ela é nojenta, cebosa, antipática. Não estão misturando a pessoa com o negócio. São coisas diferentes. Ela disse não porque para o negócio não faz sentido. Ou porque a proposta não faz sentido. A proposta está acima do possível. A proposta até é boa, mas está inconsistente. Falta consistência. Não tem nada de pessoal nisso. E daí a empresa vai dizer não, ou outro vai dizer não. E aí a gente está falando aqui muito de empresa, porque basicamente quem está aqui trabalha ou pretende trabalhar. Basicamente por isso. Mas ainda assim, isso se aplica a qualquer outro ambiente. É a mesma coisa, a mesma coisa. E volto a dizer, família é um local, um ambiente, uma situação onde a gente deveria ter paz, aconchego, acolhimento, e é onde mais se encontram os traumas das nossas vidas. É assustador. Assustador. De vez em quando, né, em várias lives que eu faço, vários vídeos, alguém comenta lá, realmente, minha família, ou parte dela, ou meu irmão, ou minha mãe, ou meu pai, é um desastre. E várias vezes isso acontece. Já teve irmão que desejou a morte do outro, já teve irmão que apontou a arma para o outro, já teve irmão que desejou que o outro nunca tivesse nada na vida, já teve irmão rogando praga, já teve mãe rogando praga, tudo isso já aconteceu, né, em alguma live, em algum momento. E assim, é assustador. Se você até entrar aqui no YouTube, procurar lá maldições familiares, você vai encontrar muito disso. Então, talvez você vai estar assim chocado, mas é real. Mãe que deseja o mal do filho, pai que deseja o mal do filho, não é tão incomum quanto parece, não. Não é porque é mãe que é santa, não é porque é pai que é santo. Então, às vezes, até a tua mãe ou teu pai ou teu irmão brigam por conta de coisas que você não tem obrigação. Do tipo, brigou com a filha porque ela não ajudou o irmão a comprar um carro. Quer dizer, até se fosse para trabalhar, e mesmo sendo para trabalhar, ela não tem obrigação nenhuma. Mas às vezes é um carro que o irmão quer, por capricho, trocar de carro para ficar saindo por aí compartilhando a vida com outras pessoas, e a irmã é obrigada a ajudar só porque ela ganha mais. Fato verídico esse, tá? Então é sobre isso. Às vezes a família não é nosso porto seguro quanto parece. Não é. Então é muito necessário, em alguns casos, inclusive na família, dizer não, sem culpa e de forma assertiva. Aquele não das mães, não porque é não, não porque eu quero, não é não porque eu não quero. Isso não se aplica mais na vida de adultos, certo? E também a questão do feedback. Tenha essa clareza de que quando você precisar dar um feedback, dê sobre a situação. Evite sobre a pessoa. Às vezes é necessário. Mas quando o feedback for sobre a pessoa, tome muito cuidado, tenha muita atenção, muita empatia aí, porque você não sabe como a pessoa vai reagir. Ela até pode dizer que está tudo bem, que entendeu, mas não ficar tão bem assim, nem tão entendido assim. A gente não pode moldar o outro, a gente pode cuidar das nossas ações e reações, mas com o outro a gente não tem o que fazer, não é verdade? Por isso que uma comunicação assertiva, clara, é tão importante. Que qualquer situação depois que a pessoa afetada, entre aspas, venha comentar com você, ou você fique sabendo, você pode voltar. Mas vamos voltar à nossa conversa? Você foi claro, você foi assertivo, assertiva. Não teria porque a pessoa ficar daquele jeito. Mas se ela insiste em continuar, mesmo depois dos esclarecimentos, o que a gente pode fazer? Aceita e relaxa. Não tem o que fazer.
Porque se a gente ficar com isso o tempo todo, a gente pira, de fato. Ah, eu pedi desculpas e a pessoa não aceitou. Eu estou tão mal por causa disso. Não. Você explicou, mostrou, a pessoa não aceitou. A sua parte está feita. Aceite, relaxe. Ou você não aceita e você pira. De repente ela está lá com os problemas dela, não apenas com a chamada que você deu, não apenas com a conversa que vocês tiveram, mas ela está lá envolvida com os problemas que ela tem. Então, deixa rolar, deixa acontecer, porque você tem muito mais com o que se preocupar do que isso. Pronto, ponto. Supere-se. Então vamos ver essa parte. Identifique e controle emoções antes de se expressar. É sobre isso. Você está tenso, nervoso, nervosa, antes de começar uma explicação, é natural, é normal isso acontecer. Por isso que eu sempre falo e repito mais aqui. Você só deve falar, você só deve fazer uma reunião, você só deve buscar um negócio quando você está devidamente seguro, segura do que vai dizer. Se é alguma coisa que você não conhece, não faça. Porque dependendo de onde você trabalhe, você vai lá, vai dar ruim, porque você não está ciente de tudo, você não está seguro de tudo. Aí você aceita, eu vou lá porque eu vou mostrar para o meu chefe que eu sou bom. Só que você não está seguro disso. Um lado seu quer impressionar o chefe, porque está às vezes procurando uma promoção, o outro lado não sabe nem da missa a metade. A tendência é um desastre acontecer aí. E aí você quis mostrar serviço para o teu chefe, para a tua chefe, para ser promovido, vai acabar que no fim das contas você vai levar toda a culpa e nesse momento aqui, com razão, por ter naufragado no possível negócio em nome da sua empresa. É sobre isso. Lide com interlocutores agressivos ou passivos. Então, os agressivos, aqueles que eu já falei anteriormente, de que às vezes querem intimidar e você não deve ceder à intimidação. Se a pessoa está muito agressiva, uma dica é, pode ser uma estratégia. Então, quando é estratégia, o interlocutor percebe que você não caiu na agressividade, ele volta à normalidade. Ou a pessoa pode estar agressiva também por fatores que não são estratégia, a gente nem sabe quais são. Aí você pode até conversar. Ah, tudo bem, eu até entendo que talvez, eu entendo, olha aí, eu entendo que talvez não seja o momento mais adequado para a gente conversar sobre isso, já que é um assunto complexo, eu posso voltar outro dia, a gente pode conversar outro dia, tranquilamente, sem problemas. Eu entendo perfeitamente. Aí você já quebra, às vezes, a pessoa também, porque às vezes, de fato, a pessoa está agressiva, querendo acabar logo com tudo, porque ela está num dia ruim. Vamos também ter empatia nesse processo. Ou são passivos. Essa é uma estratégia também que eu acho péssima de alguns interlocutores. Eles ficam se fingindo de mortos. Essa daí já é mais uma estratégia do que uma realidade do dia. É mais uma estratégia. A pessoa não fala nada, não esboça nenhuma reação, não pergunta nada, não fala, não abre a boca, não abre os olhos ficam iguais, parece que ficam estáticos, parece que você está conversando com um boneco. E daí você encerra a sua apresentação, ele diz que vai pensar e depois dá o retorno. Eu acho que é um desrespeito a quem se esforçou tanto para estar ali. Porque já que se fala de uma conversa só existe com duas pessoas. Se você está conversando com um boneco, ali não tem uma pessoa. Então não precisaria você apresentar, gastar seu tempo, sua energia, para fazer essa apresentação. Mandaria tudo em um PDF, a pessoa lê ali e depois diz sim ou não. Concorda? Pelo menos eu acho dessa maneira. Eu acho um tremendo desrespeito. A pessoa está sem tempo, ou usa essa estratégia com todo mundo, eu acho dessa forma. Mantenha a paz em situações de conflito. Também, eu sei que é difícil, complicado, complicadíssimo, né? Até porque o último item coloca fortalecer a assertividade. Por causa dessa situação, é difícil, não dá. Claro, a gente está falando aqui em termos de o ideal, que a gente vai aprendendo com o tempo. Nem sempre você vai manter a paz, manter a calma, isso não vai acontecer o tempo todo. Às vezes você vai se exceder, sim. Às vezes você vai dar uns gritos, sim. É natural que isso aconteça. Porque em alguns momentos você chegou aqui e uma gotinha, lembra? Uma gotinha transbordou. Isso pode acontecer. Mas na medida do possível, você se conhece. E então, chegou a tensão a um certo nível, você
cada um o seu tipo, né? Respira 3 vezes, bota uma água, pede licença, pera, é só um momento que eu vou respirar um pouco para pensar sobre isso. E daí já cai a tensão e também para você já volta com a ideia mais clara, com a cabeça mais leve dessa pequena pausa. É sobre isso. E quando eu falo de colocar assertividade no cotidiano, é sobre todos os ambientes. É na família, é no trabalho, é nas amizades, em tudo o mais. É sobre isso. Então, por exemplo, teve um caso aí, já tem sei lá, uns 4, 5 anos, que uma pessoa colocou, e também aí a gente tem que estar ligado. Temos que estar ligados. Uma pessoa colocou numa rede social que uma amiga convidou para o aniversário e foi num bar. E que ela achava um absurdo que o bar não aceitava crianças, que onde é que se pode, uma mãe solteira não tem direito à liberdade, uma mãe solo não tem direito, solteira não, desculpa, uma mãe solo não tem direito a se divertir, etc, 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 e descascando em cima da amiga. E, felizmente, algumas pessoas nos comentários foram muito assertivas. Peraí, o que uma criança de 6 anos vai fazer num botequim cheio de adultos, tendo bebidas alcoólicas e até palavras e conversas que não são adequadas para uma criança? Muita gente comentou isso. Então aí talvez ela se tocou do absurdo que ela tinha feito. Quer dizer, como se a festa fosse para ela. A festa é da amiga, para adultos. Então não tinha obrigação de comportar o filho. O filho é dela. Ela deixa com a avó, deixa com alguém, não vai. Enfim, há alguma situação. A amiga provavelmente entendeu que ela não foi por causa do filho. E tudo bem. Mas a festa é para adultos. Então, isso daí às vezes cria um curto-circuito na cabeça das pessoas, porque às vezes primeiro impacto, não pôde levar o filho no aniversário da amiga. E não vê toda a postagem. Isso que é assertividade. Porque senão algumas pessoas vão ficar o tempo todo ali debatendo nos comentários, brigando nos comentários, gastando energia nos comentários, e isso não é assertivo, isso não é inteligente. Eu nem comentei, passou ali, eu entendi, vou embora. Melhora a minha vida? Não. Traz dinheiro para mim? Também não. Torna a mim uma pessoa melhor? Muito menos. Vai me ajudar a passar as minhas próximas férias num resort maravilhoso? Também não. Então, para que vai me interessar aquilo? Perder meu tempo com aquilo? É sobre isso. Sejam assertivos em tudo. E aí a prática. Olha aí. Alguma situação da sua vida poderia ser melhorada aplicando a comunicação assertiva? Qual, em quanto tempo, em média, você levaria para começar mudanças nessa situação, nesse ambiente, com essa pessoa, com essas pessoas? De que modo, de que jeito, de que forma? Como que você pode aplicar a assertividade e a comunicação também assertiva nesse processo? É sobre isso. Então, é muito simples, embora não seja fácil, reconheço que não é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria até hoje aprendendo também a cada dia, mas é possível, te garanto isso. Recordar. Comunicar-se com inteligência é uma das habilidades mais necessárias atualmente, sim. Nosso mundo, as pessoas estão muito doentes em tudo, estão muito imediatistas, estão desesperadas com tudo. Elas não esperam, não sabem esperar, não sabem aguardar, não sabem esperar a resposta. Então a gente precisa ter inteligência nesse mundo louco de tudo um pouco. Aprenda a se expressar com clareza, segurança e objetividade, sim, isso daí é ponto-chave, até para que você saiba se expressar em todos os ambientes. Ouça feedback e avalie pontos de melhoria. Também por isso que eu peço para vocês comentários. Comente. Às vezes passa algum ponto que eu não me expressei bem, passa algum ponto que eu não desenvolvi adequadamente, passa algum ponto que não foi tão claro para você, comente. É por aí, eu aceito feedback, não mordo não, tá? Às vezes, esperar ou manter silêncio é a melhor opção. Se você não tem resposta, ou se você não sabe a resposta, ou se é cedo para uma resposta, peça um tempo a mais, aguarde. O manter silêncio aqui não é ficar mudo, é você. Só um momento, deixa eu pensar aqui. Fala com a pessoa, só um momento, deixa eu pensar aqui, deixa eu avaliar aqui. Deixa eu consultar uma coisa aqui. Porque é a melhor opção. Porque dependendo do que aconteça, a pessoa do outro lado pode estar mentindo. Ela falou alguma coisa que você, peraí, tô puxando pela memória, não é bem isso não. Aí você vai lá, enquanto isso você vai lá, puxa a pergunta, né?
ou a questão que ela colocou, e aí você percebe que de fato é mentira. É sobre isso. E até porque hoje em dia, felizmente, grande parte das reuniões são feitas de forma online. Maravilha isso, maravilha. Mesmo, ainda que seja na mesma cidade, mas poupa-se tempo. Porque no passado a gente tinha que marcar um encontro ou na outra empresa, ou na sua empresa, ou numa cafeteria, ou no restaurante. E daí podia ser tempo jogado fora, perda de tempo. Agora, com reuniões, o primeiro encontro é online, isso é minimizado, porque a gente tem como aparar certos pontos ali, observar se vamos dar continuidade ou não, e aí pode ser necessário um encontro presencial no segundo encontro, na segunda vez, e isso poupa tempo de todo mundo. É maravilhoso, na minha opinião. Nem todo mundo concorda, óbvio, nem é para concordar, mas eu acho fantástico a gente poder poupar tempo, saliva e esforço nessas interações. E sobre isso, entenda de vez em quando que a gente precisa esperar ou precisa manter silêncio. Nem sempre eu preciso falar, 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 falar. Nós somos educados para isso. Falar, falar, vomitar, mesmo aquilo que a gente não sabe. Isso é altamente prejudicial. Pode ter certeza disso. É altamente nocivo a gente vomitar tudo mesmo sem saber. O que a gente comentou aqui o tempo todo fala sobre isso. Mas você sabe também, eu sei, você sabe, que muita gente vomita coisas aí que nem tem noção do que está dizendo. Infelizmente, é assim. No mais, eu fico por aqui. Ainda tem dia 5.2 mais tarde e aguardo você nos nossos próximos encontros. Um grande abraço para você, saúde, sucesso e a gente se vê adiante. Tchau!